Oi, gente, tudo bom? Nós vamos agora começar a nossa aula 5, que é uma aula que fala sobre verminoses e sobre zoologia. A gente vai começar com a parte relacionada à zoologia. Vejam só, muitos alunos gostam de negligenciar zoologia e botânica para a prova do Enem. Se eu sou um aluno que quero passar em um curso de ampla concorrência, eu não posso cometer esse erro. Na prova do ano passado, por exemplo, sobre botânica, foram 3 questões que falavam de forma direta ou indireta sobre a disciplina. E zoologia sempre cai uma coisa ou outra, como tivemos, por exemplo, uma questão relacionada ao desenvolvimento de alguns insetos. Então, nós vamos aqui falar algumas características básicas dos animais de forma geral e direcionar para a estatística dos vertebrados, que a evolução dos vertebrados foi algo que caiu bastante. Então, nessa primeira questão, que é a nossa questão 1, nós vamos falar sobre zoologia dos vertebrados na 1, na 2 e na 3, que a gente vai estar resolvendo aqui ao mesmo tempo. Nesse primeiro momento, a gente tem assim: cladogramas são diagramas que indicam as relações filogenéticas ou genealógicas entre espécies ou grupos de seres vivos, dentre eles, grupos de peixes. Analise o cladograma abaixo para responder a questão. E aí ele traz para a gente alguns grupos de peixes e os tetrápodas. E ele pede para que a gente possa dar os nomes. Então ele começa colocando aí para vocês a lampreia. Na verdade ele coloca as feiticeiras. Na questão nós temos aí as feiticeiras, nós temos em seguida as lampreias. Eles colocam pra gente aí tubarões e arraias. Nós vamos encontrar aqui, ó, os tubarões e as arraias. E eles colocam pra gente também o grupo 4, que é o grupo onde nós encontramos aí os actinopterígios e os sarcopterígios. A gente encontra aqui actinopterígios e sarcopterígios. O que eu preciso que vocês entendam? Esses são os grupos que eles estão considerando filogeneticamente como peixes, tá? Nós vamos trabalhar aqui com actinopterígios e sarcopterígios. Então, eu vou colocar aqui, ó, actinopterígios e vou colocar os sarcopterígios aqui pra gente, tá? E aí a gente vai verificar que quando eu falo sobre lampreias, feiticeiras, a gente encontra a seguinte situação. É muito importante vocês entenderem que esses grupos aqui, eu vou colocar de uma outra maneira para ficar. Oi, gente, tudo bom? Nós vamos agora para a nossa aula 5, a aula que vai falar aqui sobre zoologia e sobre os vermes. E nessa aula nós vamos estar trabalhando aqui nessa primeira parte com a questão 1, que diz assim: cladogramas são diagramas que indicam as relações filogenéticas ou genealógicas entre espécies ou grupos de seres vivos, dentre eles o grupo dos peixes. Analise o cladograma abaixo para responder. Ele coloca assim pra gente, ó. Nós vamos encontrar aqui as feiticeiras, tá? Então ele traz essa relação filogenética, onde nós vamos encontrar aqui as feiticeiras. As feiticeiras correspondem a um dos grupos de agnatos. Depois ele coloca pra gente aqui a lampreia, as lampreias. Aí coloca pra gente aqui uma outra situação, onde nós vamos encontrar as arraias e os tubarões. Então nós vamos encontrar aqui, ó, tubarões e raias. Depois nós encontramos os actinopterígios, os sarcopterígios e por último a gente encontra aí o grupo dos tetrápodes. Por último a gente vai encontrar o grupo dos tetrápodes. Então nós vamos encontrar aqui, ó, feiticeira, lampreia, raia. Vamos encontrar actinopterígios, vamos encontrar sarcopterígios e vamos encontrar também aqui os tetrápodes. Olha o que eu quero de vocês. Quando a gente vai trabalhar com esses animais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um resgate nas categorias taxonômicas as quais eles fazem parte. Então o que nós encontramos? Nós temos um reino, que é o reino ao qual fazemos parte.
Esse reino é o reino Animalia. Na verdade, nós temos um domínio, que é o domínio Eucária, onde estão todos os eucariontes. Dentro de um reino que nós chamamos de reino Animalia, os animais todos eucariontes, heterótrofos por ingestão, né, na sua maioria, tirando a tênia, que é heterótrofo por absorção, é uma exceção. Nós estamos dentro de um sub-reino, chamado sub-reino Eumetazoa. Quando eu trabalho com Eumetazoa, são os animais que apresentam tecidos verdadeiros. Nós vamos encontrar um filo, que é o nosso filo chamado de cordados. E dentro dos cordados nós temos um subfilo chamado subfilo vertebrata. Então esses animais aqui fazem parte desse subfilo, que é o subfilo vertebrado. Então, repetindo, nós temos aqui a categoria taxonômica de domínio, nós temos o reino, o sub-reino, nós temos o filo e os vertebrados que correspondem ao subfilo. Vejam, às vezes, né, a categoria taxonômica não vai ser cobrada, mas nós já tivemos uma prova que trazia um texto de Vinícius de Moraes, a Arca de Noé, e ele falava sobre vários animais e perguntava onde nós poderíamos reuni-los. Então, você precisava entender quais eram os filos daqueles animais. Como eles eram de filos diferentes, obviamente que a gente não poderia incluí-los no mesmo filo. Então, só dava pra gente incluí-los no mesmo reino. Essa era a informação que a gente precisava. Mas o que vai acontecer? Esse grupo é o grupo dos vertebrados. Todos os vertebrados apresentam crânio, tá? Porque nem todo vertebrado vai apresentar vértebra. O que eu tenho aqui para vocês? Esses dois animais aqui, que nós chamamos de feiticeiras e lampreias, eles correspondem a um grupo que nós chamamos de agnatos. O que são animais agnatos? São animais que não apresentam mandíbula. Os agnatos ou ciclóstomos são animais que não apresentam mandíbula, e esses animais que não vão apresentar mandíbula, eles correspondem ao grupo da feiticeira e das lampreias. Qual é o grande avanço evolutivo que as lampreias vão apresentar e as feiticeiras não possuem? É a questão das vértebras. Todos os vertebrados apresentam crânio, exceto a feiticeira ou peixe-bruxa, e as lampreias já vão apresentar vértebras. Mas aqui nós temos os agnatos ou ciclóstomos, que não têm mandíbula ou apresentam boca circular, e que não são considerados por alguns como peixes, mas às vezes a gente enquadra tudo dentro do grupo dos peixes. Só que eles não apresentam nadadeiras pares, tá? E também não vão apresentar, né, a questão da mandíbula. Então, quando a gente trabalha com raias, actinopterídeos e sarcopterídeos, a gente está trabalhando com o grupão que a gente chama mais de peixe. Só que aqui seria o grupo que nós chamamos de condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Aqui, esse grupo, actinopterídeos e sarcopterídeos, corresponderia ao grupo dos osteíctes, que são animais que apresentam o esqueleto ósseo. Esses animais, o que eles têm que os outros não tinham? Eles vão apresentar mandíbula, são animais mandibulados. Animais que apresentam mandíbula, eles são chamados de animais gnatostomados. Então, gnatostomados são animais que apresentam o quê? Mandíbula, gnata. A gnata é fazendo a negação disso daqui. E além de apresentar mandíbula, eles vão apresentar o que, gente? Eles vão apresentar nadadeiras pares. Quem são essas nadadeiras pares? As nadadeiras peitorais e pélvicas. Bom, o que esses animais osteíctes vão apresentar? Eles vão apresentar um esqueleto ósseo, diferente dos condrictes que apresentam um esqueleto cartilaginoso. E a grande novidade evolutiva vem a partir daqui. Esses animais, né, o grupo de sarcopterídeos, começa a migrar para o ambiente terrestre. E nessa migração, nós vamos ter aqui o aparecimento dos membros, né? Nós vamos passar a ter animais com os 4 membros e vamos passar a ter animais com os pulmões. E aí estão compondo o que nós chamamos de tetrápoda. Tetrápoda corresponde a uma superclasse, onde nós vamos encontrar os répteis, onde nós vamos encontrar as aves e nós também vamos encontrar os mamíferos. Então, essa caracterização é extremamente importante. Então, gente, percebam o seguinte: a invasão do ambiente terrestre se dá pelos anfíbios. A gente vai comentar essas características daqui a pouco. Mas o que vale a pena destacar aqui é que esses animais são animais vertebrados, são aquáticos, né? Vão apresentar as brânquias na respiração. Alguns grupos de peixes, né, ósseos, são peixes dipnóicos, são peixes pulmonados.
Os condrictes apresentam óleo para garantir a sua flutuabilidade no fígado. Os osteíctes apresentam bexigas natatórias que podem se encher ou diminuir de ar para poder regularizar a densidade. Então ele pergunta para a gente aí, os números 1, 2, 3 e 4 do cladograma apresentam correspondente, respectivamente, aos grupos. Então, nós teríamos aí o número 1 correspondendo ao grupo dos agnatos ou ciclostomados, né? O número 2 está envolvendo 3 e 4, que são todos esses animais. Então, o número 2 corresponde aos gnatostomados, animais que apresentam mandíbula. O número 3, só tubarões e arraias, são os condrictes. E o número 4, onde nós temos aí os actinopterídeos e os sarcopterídeos, nós vamos encontrar aí animais que apresentam como os peixes osteíctes, tá, gente? Então, a resposta dessa primeira questão é a letra B de bola, que é uma questão que vai falar sobre os vertebrados. Ainda nessa mesma pegada, nós temos aí a questão 2, que diz assim: o grupo dos vertebrados representa uma parcela dos animais presentes no filo dos cordados. E aí ele coloca algumas características evolutivas para a gente. Nós vamos precisar pegar essas características para a gente entender direitinho alguns avanços evolutivos que eu quero destacar com vocês. Então, ó, ele vai colocar para vocês aí as lampreias, vai colocar depois um outro peixe aí, que é o perca, né? A salamandra, o lagarto, o crocodilo, o pombo, o camundongo e o chimpanzé. Eu vou dar uma simplificada nesse cladograma para a gente entender um pouquinho. O que ele faz quando ele puxa para cá as lampreias? Gente, quando ele puxa as lampreias, ele está falando sobre animais que são agnatos, mas animais que já apresentam vértebras. Logo em seguida, a gente tem, puxando o cladograma aqui, para um grupo de animal que está representando o grupo dos peixes. Em seguida, nós temos aqui uma saída, que é a saída para um grupo que nós chamamos de anfíbios. Eu quero chamar a atenção de vocês para os anfíbios. Os anfíbios são os primeiros a invadir o ambiente terrestre, né? E eles apresentam esse nome, esse prefixo anfi significa dualidade, porque os anfíbios eles invadem o ambiente terrestre, mas eles ainda dependem da água para que ocorra a fecundação, né, e o desenvolvimento. Então eles são dependentes do ambiente aquático. Logo em seguida, nós vamos encontrar aqui um grupo. Esse grupo, para um lado, se vocês observarem bem, vai dar origem aos répteis, e para o outro lado, ele vai dar origem às aves. Eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês percebessem que para o outro lado, ó, para o outro lado, a outra hipótese filogenética aqui, ó, para o outro lado, a outra hipótese filogenética aqui, nós vamos encontrar os mamíferos, que ele está colocando aí para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Percebam que esse aqui, tá? Ó, esses são os últimos ancestrais comuns entre eles. Eu queria mostrar para vocês que esse é o último ancestral comum entre répteis e aves e mamíferos. E que esse último ancestral comum, ele corresponde a um réptil primitivo. O último ancestral comum entre aves, mamíferos e répteis, ele era um réptil primitivo. Então nós temos aqui, ó, alguns avanços evolutivos que a gente precisa destacar entre esses animais para poder fechar essa questão, tá? Algumas características a gente pode destacar. Então, por exemplo, das lampreias para os peixes, nós já comentamos, né? Para os peixes condrictes e osteíctes, que alguns autores colocam os agnatos aqui, nós tivemos o aparecimento da mandíbula, que nós já comentamos anteriormente, e nós tivemos também a questão das nadadeiras pares. Esse foi o grande avanço evolutivo. Dos peixes para os anfíbios, nós já comentamos, aparecem os 4 membros, a partir de nadadeiras, e também, gente, vai aparecer aqui o pulmão. A partir de agora, nós vamos ter respiração pulmonar. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês? Cada animal desse tem um tipo de pulmão. Os anfíbios, na fase larval, têm respiração branquial, igual aos peixes. Depois que sofre a metamorfose, na maioria dos grupos, como os anuros, que é o sapo e a rã, nós vamos ter a substituição das brânquias por pulmões e eu vou ter uma respiração pulmonar e cutânea. A partir dos répteis, vai surgir a conquista do ambiente terrestre. Nós vamos ter aqui um tal de ovo amniótico. Gente,
O que esse ovo amniótico trouxe de especial? Isso aqui já foi resposta do Enem algumas vezes. Um ovo amniótico é um ovo calcário com casca porosa que apresenta vesícula vitelínica, mas tem como novidade o âmnion, o alantoide e o córeo. O âmnion a gente já estudou, o alantoide e o córeo também, lá nas aulas de embriologia, na nossa revisão. Só que eu preciso destacar com vocês que a partir do momento que surge o âmnion, eu não preciso mais da água para fecundação. Porque o âmnion ele vai fazer a garantia desse procedimento aqui. Então a conquista do ambiente terrestre vem com os répteis a partir do momento que aparece o ovo amniótico para garantir a independência da fecundação. E aí os répteis passam a ter o tegumento, que é o revestimento do corpo, impermeabilizado. Então, todos esses animais, a partir daqui, só fazem respiração pulmonar. Só que os pulmões dos répteis têm uma superfície maior do que a dos anfíbios. Ele é muito mais eficiente. As aves apresentam pulmões compactos, com sacos aéreos que penetram nos ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos porosos para facilitar o processo do voo. E a grande novidade aqui dos mamíferos é que os mamíferos vão apresentar diafragma, vão apresentar glândulas mamárias, vão apresentar hemácias anucleadas e vão apresentar pulmões alveolares e envoltos por pleuras, que são cápsulas de tecido conjuntivo. Então a real conquista do ambiente terrestre, ela veio com o grupo dos répteis, tá? E os grupos que dominaram realmente foram répteis, aves e mamíferos, beleza? Então essas são características que vale a pena a gente destacar na hora de fazer uma prova. E aí ele pergunta para vocês assim: a real conquista desses animais ao ambiente terrestre se deve por aquisições representadas por 3. O 3 é que vai estar representando o ovo amniótico e é esse 3 muito cobrado em provas como a prova do Enem. Esse destaque para a evolução dos vertebrados é um destaque importantíssimo que a gente precisa dominar. Dentro dessa mesma pegada das questões 1 e 2, nós vamos ver agora o que diz a questão 3. Os cordados, do latim cordata, reúnem um importante grupo de animais que em alguma fase da vida compartilham características morfológicas que indicam a existência de um ancestral comum. São organismos triblásticos, deuterostômios e celomados, adaptados tanto para a vida na água, doce e salgada, quanto para a terra e o ar. Quando eu digo que o animal é triblástico, é porque ele apresenta 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. Quando eu digo que ele é deuterostômio, é porque o blastóporo deu origem primeiro ao ânus e depois, que surge a boca. E quando eu digo que ele é celomado, é porque ele tem uma cavidade totalmente delimitada pela mesoderme. Dividem-se em protocordados. Os protocordados são cordados primitivos. São cordados filtradores, como a assídia e o anfioxo. E em eucordados, que são os cordados verdadeiros, que a gente tem aí, quer dizer, os cordados mais desenvolvidos, que são os animais vertebrados, organismos mais elaborados. E aí ele destaca algumas informações e pede pra gente qual alternativa justificaria, as características. Então vejam só, todo cordado, antes de qualquer coisa, ele teve a notocorda. Então antes de aparecer mesmo as lampreas, nós vamos ter. Um dos erros que nós temos aí é que as pernas surgiram na serpente, na letra A, e o âmnion antes do sapo. E essa não é uma verdade, tá? A gente não pode marcar o cladograma da letra A. Na letra B, nós temos como erro, mais uma vez, o âmnion surgindo antes do sapo. E o crânio, gente, ele surge entre o peixe-bruxa e a lampreia. Na verdade, o crânio surge antes do peixe-bruxa, porque o peixe-bruxa já é um animal que é craniata, que é vertebrado. A letra B também está errada. A letra C, a notocorda antes da assídia, está corretíssimo. Depois vem aí o anfioxo, depois antes do peixe-bruxa vem o crânio. O peixe-bruxa não tem vértebra, mas ele tem crânio. As mandíbulas vêm antes das arraias, perfeito, porque as arraias são animais condrictes, e aí antes do condricte surge os gnatostomados, que são os animais que têm mandíbula. As pernas surgem antes dos anfíbios. Os anfíbios são os primeiros animais tetrápoda, ó. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos são tetrápoda. Tem gente que fica assim, mas professor, a cobra é tetrápoda? É, porque o ancestral entre o comum aqui das cobras, ele apresentava os 4 membros, ele perdeu ao longo do curso evolutivo. E depois o âmnio antes da serpente, do sapo e do cavalo, que é justamente o âmnio, está representado aqui. Então a resposta para essa questão 3 é a letra C. Nós vamos ficar de letra C. E agora, finalizando essa primeira parte, nós vamos agora para, ainda na temática zoologia, falar sobre uma outra questão, que é a questão de número 4. Essa questão de número 4 traz para a gente a seguinte situação.
Num estudo científico, um biólogo encontra uma nova espécie animal numa floresta. O animal possui aparelho bucal triturador, desenvolvimento hemimetábolo e seu crescimento não é contínuo. Possui corpo segmentado e tagmatizado. Gente, por aí a gente já entende que é artrópode. Algumas coisas importantes sobre os artrópodes. Eles apresentam, os 3 folhetos embrionários, são animais protostômios, esquizocélicos e é o grupo de maior biodiversidade dentre os animais. É importante lembrar que nos insetos, 75% dos animais são artrópodes e metade dos 100% de animais são insetos. Os insetos eles têm aparelho bucal adaptado a cada tipo de alimento e relacionado com a vida desse bicho. E nós vamos encontrar aí desenvolvimento diferente nos insetos. A gente tem nos insetos, aproveitando, um desenvolvimento chamado ametábolo, tá? Só para a gente aproveitar. Um desenvolvimento chamado hemimetábolo. E temos um outro desenvolvimento, que é o desenvolvimento holometábolo. O que isso significa, gente? São os tipos de desenvolvimento que a gente tem. Eu vou dizer para vocês o que isso significa. Isso significa que esse animal não tem o processo de metamorfose. Esse animal tem uma metamorfose pela metade e esse animal tem metamorfose completa. O exemplo clássico que nós vamos encontrar aqui é a traça de livro. A traça de livro, quando ela sai do ovo, ela só faz crescer, fica com a mesma morfologia e depois ela desenvolve o aparelho reprodutor. Hemimetábolos, como por exemplo os gafanhotos, eles vão sofrer uma metamorfose parcial e eles não têm o aparelho reprodutor. Então do ovo surge uma ninfa, que é um jovem que ainda não tem asas, por exemplo no caso do gafanhoto, e que vai sofrer uma meia metamorfose. E nós temos aqui, gente, borboletas. O que essas borboletas elas vão apresentar? Elas vão apresentar a seguinte situação. Do ovo da borboleta, nós vamos ter o desenvolvimento de uma larva, que é a lagarta. Dessa lagarta, nós vamos gerar uma pupa, também chamada de crisálida, que é a hora, gente, que ele vai entrar no casulo para sofrer a metamorfose. Depois dessa metamorfose completa, nós vamos gerar o adulto, que no caso da borboleta, é a borboleta como a gente conhece. Esse desenvolvimento, para uma prova que tem apenas 10 anos, ele já caiu 2 vezes. Então é muito diante da prova do Enem. O que ele já cobrou da gente? Que esse desenvolvimento holometábolo, geralmente a larva, ela tem um tipo de alimento diferente do adulto. Ou seja, o nicho alimentar deles é distinto. Qual é a vantagem de a lagarta comer a folha e o adulto se alimentar de néctar? Eu diminuo a competição intraespecífica e eu aumento o sucesso da população. Porque competindo menos, vai sobrar mais situação. Então, isso caiu na prova do Enem 2018, isso caiu na prova do Enem de anos anteriores, e é uma informação que eu coloquei aí, um tipo de desenvolvimento. Ainda sobre os insetos, compensa bastante nós falarmos sobre uma outra situação. Quem é essa outra situação? Existe uma reprodução especial nos insetos que nós chamamos de partenogênese, também já cobrada na prova do Enem. Na partenogênese, o que é que acontece, gente? Nós vamos ter um óvulo, esse óvulo eu preciso relembrar que ele é haploide, e esse óvulo se desenvolve sozinho, tendo a capacidade de gerar adultos. Já tivemos questões de genética envolvendo isso aqui. Vou dar o exemplo das abelhas. As abelhas rainhas, elas são diploides e elas são fêmeas férteis. Elas produzem óvulos haploides e quando elas querem gerar fêmeas, elas vão utilizar o espermatozoide do zangão para gerar um novo indivíduo, que vai ser o indivíduo 2N. Então, nas abelhas, quando ele é 2N, ele é fêmea. Mas quando elas querem gerar machos, simplesmente esse óvulo se desenvolve por partenogênese e acaba gerando os zangões, que são indivíduos haploides e que têm apenas herança materna. Então, esse ponto é um ponto extremamente importante de lembrar. Uma outra característica bacana que ele cita na questão é o tipo de crescimento. Nesses animais, o crescimento que nós temos é um crescimento descontínuo. Então aqui a gente tem o tempo no eixo X, no meu eixo Y eu vou colocar o tamanho do animal, e quando eu coloco aqui o tamanho do animal, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui um período de crescimento, um período de crescimento nulo, porque o exoesqueleto está solidificado, é um exoesqueleto quitinoso. O exoesqueleto, gente, ele garante uma adaptação para o animal em vários ambientes, mas ele limita o tamanho do bicho.
Aí nós vamos ter um período de crescimento, depois da troca. Essas trocas aqui, elas recebem o nome de ecdísis. As ecdísis correspondem às mudas de exoesqueleto. Aí eu alterno com um período sem crescimento, faz ecdísis, cresce de novo e por aí vai. Então isso aqui está mostrando pra gente um tipo de crescimento que é um crescimento o quê? Descontínuo, tá? Então, gente, baseado na descrição e nos conhecimentos sobre zoologia, o novo organismo deve ser classificado como um inseto do grupo dos artrópodes, como tem na letra A. Cefalópode dos moluscos, os moluscos são animais de corpo mole. Os cefalópodes correspondem ao grupo da lula, do polvo, que são animais que podem ter concha externa, como o Nautilus, podem não ter concha, como o polvo, ou uma concha interna reduzida, como a lula. É um grupo dentro dos moluscos, é o grupo dos cefalópodes. Cai muito de molusco em provas, em geral, os bivalves, que são aqueles que têm aquelas duas conchas e tem um molusco dentro dele, é um molusco filtrador, né? E caem também os gastrópodes, como o molusco que participa do ciclo do esquistossomo. Um quilópode artrópode não. Quelicerados é o grupo das aranhas, as aranhas não são moluscos, são crustáceos. E cestódio também não é grupo de nematódio, cestódio é grupo de platelminto. É o grupo da tênia, que tem como característica não apresentar o sistema digestivo, tá? Então, galera, a questão de número 4, ficamos aí com a letra A. E vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão que fala sobre classificação e é uma questão interessante porque essa questão ela traz uma abordagem para a gente entender direitinho o que se fala. Antes de ler a figura e olhar o enunciado, ele vai perguntar para a gente sobre os termos vertebrado e invertebrado. Aí eu quero que vocês entendam assim. Quando a gente pega o grupo dos cordados, nós vamos dividir os cordados, que correspondem a um filo, em urocordados, tá? Só para vocês entenderem. Urocordata, que é o grupo das assídeas. Nós teremos aqui os cefalocordados, que é o grupo do anfioxo, e nós teremos os vertebrados. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando eu utilizo todos esses nomes, todas essas expressões, todas elas apresentam valor taxonômico. Ou seja, cordado é um filo, urocordado é um subfilo, cefalocordado é um subfilo e vertebrado é um subfilo. Todos esses nomes aqui, eles correspondem a um táxon. Táxons são categorias taxonômicas. Táxons são categorias taxonômicas. Só que o que acontece? Esses dois grupos aqui, juntos, eles formam o que nós chamamos de protocordados. São cordados primitivos, são cordados filtradores, são os primeiros cordados. Eles e todos os outros filos juntos, eles e todos os outros filos juntos são agrupados no que nós chamamos de invertebrados. Então, gente, esse grupão todo aqui é o grupão que nós vamos categorizar como sendo invertebrado. Gente, isso aqui não apresenta valor taxonômico. Então, ó, invertebrado não é táxon. É muito importante a gente lembrar que quando a gente trabalha com os invertebrados eles não são táxons. Então, isso aqui é uma coisa extremamente importante de ser lembrado. Então, quando ele diz assim, de acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados está justificada ou não justificada? Não justificada, como diz na letra B, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que é apenas parte de um filo. Então, gente, essa é a nossa aula 5, é a nossa parte 1, onde nós falamos bastante sobre zoologia e vamos continuar ainda com zoologia e verminose nas partes 2 e 3. Então é isso.